A história de hoje é... As Serpentes que Roubaram a Noite, de Daniel Munduruku. Mas se o papo é história, personagem de um livro, aí sim, conta comigo. Contada por Tati. E quem conta comigo? Ana. A História da Escuridão. Numa noite, estávamos reunidos ao redor de uma mesa contando histórias. Quando Henrique terminou de falar, um vento forte e estranho passou por cima de nossas cabeças, trazendo um tremor ao nosso corpo já um pouco Foi um vento bem esquisito, aquele que apagou as lamparinas sobre a mesa. Ficamos assustados e nos aproximamos. Não se assustem, crianças. Esse vento é nosso parente e ele veio para nos lembrar que um dia nós já vivemos sem a escuridão da noite. Muito antigamente, nós só tínhamos a companhia do dia e nunca escurecia. Como as pessoas viviam se não podiam dormir? Vocês realmente querem saber como tudo aconteceu, não é? Pois bem, vamos contar uma história que o povo Munduruku nos deixou na memória. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Fazia pouco tempo que o mundo era mundo. E as garras da onça ainda nem haviam crescido e já reinava a insatisfação. Isso porque a noite nunca chegava. Somente ela que poderia trazer um pouco de descanso para aqueles animais e para aquelas pessoas. O sol brilhava sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes podia sequer tirar uma pequena soneca. Os raios de sol eram tão quentes e queimavam tanto que nenhum deles conseguia dormir. Apenas o papagaio continuava a protestar. E ele reclamava tão alto, mas tão alto que todos na floresta podiam ouvi-lo. Mas o sol sequer se preocupava com aquela gritaria toda e seguia brilhando intensamente como antes. Depois de um tempo, o papagaio acabou ficando rouco e todos os outros seres se arrastavam como sombras. No leito do rio, já não se via mais nenhuma gota de água correr. Felizmente, um belo dia, os índios descobriram quem havia escondido a noite. As serpentes. Elas eram os únicos seres que não tinham definhado. Continuavam sadias e passeavam com um arzinho zombeteiro, como se estivessem guardando na cabeça pensamentos muito divertidos. Então, os líderes da aldeia fizeram uma reunião para indicar aquele que deveria ir falar com as serpentes para que elas libertassem a noite. O jovem Karubempo foi o escolhido, guerreiro valente e excelente corredor. Karubempo, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi então falar com a Surucucu, a chefe das serpentes. No ninho da serpente, serpente surucucu, só vai quem é valente e se preocupa com o mundo. Atrás da ribanceira fui parar no outro lado, me falou o papagaio em cima da cachoeira. Em ninho de serpente, galinha não bota ovo, os bichos não passam perto, só desavisado louco. Mas quem tem esperança de sonhar a noite inteira e acordar de manhãzinha, escalar a goiabeira, não pode ficar parado esperando só rachar. Essa serpente mal pode me esperar, me esperar, me esperar, me esperar, me esperar. A morada da Surucucu ficava escondida no fundo da mata fechada e embaixo das folhas espalhadas pelo chão. E nem os macacos gostavam de passar por aquele lugar misterioso. Quem se atreve a me incomodar? Sou eu, Karubempo, o grande guerreiro. Dizem que as serpentes esconderam a noite. Se me devolverem a noite, darei a vocês arco e flecha como presentes do meu povo. De que me serviriam o arco e as flechas?
Por acaso eu tenho mãos para manejá-los? Meu rapaz, tens de me trazeres outra coisa. Após dizer estas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu. Carubenpô se viu sozinho. Voltou à aldeia de mãos vazias, e todos ficaram quebrando a cabeça, pensando o que poderiam dar para as serpentes. Após muito pensar, imaginaram que uma matraca contentaria a serpente, pois é um objeto que alegra a todos e nenhum outro animal a possui. Fizeram então uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e das montanhas. Carubenpô pôs-se novamente a caminho, e dessa vez a Surucucu já o estava esperando. Sei que me trazes uma matraca. Não é coisa que se despreze, mas como vou usá-la? Não tenho nem mãos, nem pés. Vou prender em sua cauda imediatamente. Mas o que foi que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a sua voz ou a serpente não era suficientemente forte para balançá-la. Quando tentou chacoalhá-la sozinha, ouviu-se apenas um tch, 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 parecido com um ruído que as folhas secas fazem quando se espalham pelo chão. Não, isso eu não quero. Mas, para que não digam que sou insensível, te darei em troca da matraca uma breve noite. Mas o que faremos se uma noite curta não bastar? Deves saber que uma noite longa custa muito caro, nem por 10 matracas poderia dar. Bem, conversei com as outras serpentes, decidimos trocar uma noite longa por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo põe nas flechas pra guerrear. Mas que ireis fazer com esse veneno? Sua pergunta não recebeu resposta. A Surucucu deslizou sobre as folhas, a matraca presa à cauda fez-se ouvir por um momento. Tch, tch, tch. E depois, a serpente desapareceu. Caminhando lentamente, Carubenpô voltou à aldeia. O acalentava a esperança de que a noite curta fosse suficiente para todos. Mas em seu espírito estava o receio de ter que se encontrar novamente com a serpente. Assim que os índios abriram o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas e todos caíram num sono profundo. Mas não por muito tempo. Passados alguns instantes, o sol voltou a brilhar e expulsou a escuridão para trás das montanhas, despertando assim todas as criaturas. Todo dia acontecia a mesma coisa. E logo aconteceu o que Carubenpô mais temia. A noite curta não bastava para descansar. Todos começaram a juntar veneno, às vezes apenas uma gota, para encher a jarra. O jovem retornou à floresta pela terceira vez. Dessa vez caminhava com cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar cair a jarra. A Surucucu repousava em seu ninho e ao seu lado estava uma bolsa bem grande e cheia. Eu sabia que voltarias. Vê, preparei um saco que contém uma noite longa. Escuta, por que as serpentes precisam de veneno? Porque somos pequenas e fracas e precisamos ter presas venenosas para nos defender. Mas não tenhas medo. Darei a cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno, a fim de que não possamos realmente fazer mal a ninguém. Mas é que... Já estás com o saco. Deves levá-lo para tua aldeia e só abri-lo quando chegares lá.
Se soltares à noite cedo demais, a escuridão vai impedir-me de distribuir o veneno a cada serpente do jeito que eu pretendo. E as consequências recairiam sobre todo mundo, sacou? Carubempo voltou para a aldeia carregando a bolsa com todo cuidado. Pensava no que a serpente havia lhe dito e, por isso, nem percebeu. Solta a noite agora mesmo! O que está esperando? Gritou ela, atirando-se sobre Carubempo. Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça arrancou a bolsa de suas mãos, pulou e abriu-a. Uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos. Mas o pior foi aquilo que ocorreu com as serpentes. Surucucu mal havia começado a distribuir o veneno. Tinha sido a primeira a se servir quando a escuridão chegou. Todas as outras serpentes se atiraram sobre a jarra, empurrando-se umas às outras, e cada uma delas passou nas presas tanto veneno quanto pôde. Em vão, Surucucu tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim, elas acabaram derrubando a jarra. Mas, quando ao final de uma longa noite raiou o dia, todos puderam perceber as consequências do que a onça havia feito. As serpentes se tornaram inimigas poderosas e audaciosas. Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas. Cada uma procura viver a sua vida, sem se preocupar com a dos outros. Os Munduruku e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido a noite de volta. Assim, podem descansar durante a noite e iniciar um novo dia mais dispostos e alegres. Ficar debaixo da árvore quando tem tufão, descer de skate na contramão. Todas essas coisas eu acho um perigo. Me bota fora dessa, meu amigo. Mas se o papo é história, personagem de um livro, aí sim, conta comigo.